Olá, estamos retomando aqui a nossa proposta de alguns treinamentos e eu fiquei responsável por gravar pequenos vídeos sobre alguns assuntos que vêm sendo recorrente, as reclamações, as pontuações, né, os pontos de atenção que a gente precisa ter, que estão sendo trazidos pelas famílias. Então eu vou tocar num assunto aqui bastante difícil, que para mim também é difícil e com certeza para você também é. Então fiquem comigo até o final para que a gente possa ter essa conversa e que vocês tenham acesso aí a essas informações que eu separei durante esta aula, que é mais um bate-papo, né? Então, o uso excessivo do celular durante o plantão. Então, o uso do celular ele precisa ser direcionado somente de uma forma profissional. Eu sei o quanto isso é difícil, às vezes a gente está, né, com algum familiar doente, um filho que precisa de uma atenção, alguma situação que nos traga aí um estado de alerta, só que isso é muito perigoso, principalmente na nossa área com que nós trabalhamos, certo? Então, em ambiente domiciliar, é um cenário até mais desafiador, porque nós estamos cuidando do paciente na própria casa dele. E na maioria, né, das vezes, os cuidadores de idosos não têm uma supervisão constante. Então, a gente não tem supervisor, a gente acaba dando uma olhadinha, a gente sempre passa por cima de alguma coisa, só que isso traz uma insegurança para o paciente. O nosso impulso de olhar o celular mais vezes, tá? Eu vejo aqui por mim, gente, às vezes eu tô aqui o tempo todo com o celular na mão. Então isso traz um impulso mais livre da gente estar acompanhando, da gente estar olhando para esse celular por mais vezes. E isso é muito ruim, denota para o atendimento algo que nós estamos deixando de lado o nosso trabalho e permanecendo conectados a algo que naquele momento não é o ideal. Então tem que tomar muito cuidado, evitar as distrações, então tomar cuidado com Instagram, Facebook, TikTok, todas as outras redes sociais. O WhatsApp também é uma rede social que nós precisamos estar conectados até pela nossa conexão aqui com o administrativo da empresa, mas, né, para garantir esse cuidado de qualidade para o paciente, a gente precisa ter esse ponto de atenção. Tomar cuidado, porque o que acontece? Geralmente a gente manda uma mensagem, vocês vão notar que vocês já passaram por isso, a gente manda uma mensagem para uma pessoa e até a pessoa responder, o que a gente faz? A gente desliga ali o WhatsApp e liga uma rede social, geralmente Instagram ou Facebook, para dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo, né? Então eu peço pontos de atenção nesse sentido. Então o papel da cuidadora e o uso do celular. Então diferença entre o uso profissional e o uso pessoal do celular, né? A gente precisa entender que a responsabilidade do cuidado é do cuidador durante o processo, durante o plantão, durante o período que nós estamos ali dando atenção para aquele idoso. Então, o uso indevido desse celular, ele impacta no quê? Na segurança desse atendimento, na segurança desse idoso, que precisa ser nossa responsabilidade, né? E as expectativas da família também são grandes em relação a isso. Nós temos muitos casos, uma grande maioria deles, na verdade, de clientes que têm câmeras e câmeras com áudio. E às vezes a gente nem se atenta a isso e a família tá vendo ali que a gente não tá dando suporte, que a gente não tá dando apoio, que a gente não tá entregando o que nós viemos para entregar, né? Então isso diz muito da postura do profissional e da postura como empresa também. Por isso que é a minha responsabilidade passar para vocês essas informações, né? Então, e existem alguns riscos para esse atendimento durante o uso do celular, né? Então, a segurança do idoso fica comprometida, a distração ela fica maior, pode acontecer alguma queda, porque o idoso é assim, vou ali, já voltou, eu já tive até fratura de fêmur por conta de não uma distração, né? A cuidadora foi buscar um pano para secar o chão, o idoso com demência e foi tentar levantar, né? Então, assim, não foi uma distração, foi o cuidado, né, de pegar o pano, na hora que voltou, já estava no chão com fratura de fêmur e foi muito grave, né? Então, com o uso do celular também pode acontecer. Então, erros de medicação, porque a gente está com duas antenas ligadas, né? Quantas vezes que eu tô aqui trabalhando, falando com a minha filha, eu preciso entender que eu preciso pausar uma coisa para fazer a outra. Então, isso aí remete a falhas nesse cuidado que a gente precisa ter com esse paciente, com a medicação, com o plano de cuidados, com a execução de tudo que a gente veio na proposta de atendimento.
A qualidade desse atendimento também, com o uso excessivo do celular, ela fica inferior ao que nós precisamos entregar, ao que nós devemos entregar, porque a partir do momento que a gente assina um contrato com o cliente, nós temos a responsabilidade com esse paciente. E é a mesma coisa do contrato do cuidador com a empresa. Nós temos essa responsabilidade e nós não podemos prejudicar a atenção nesse caso, nesse cuidado com este idoso, tá? A nossa imagem profissional, gente, como que fica quando a gente está aqui atendendo e falando com alguém no celular, né? Isso fica muito inferior ao que vocês realmente têm a proposta de entrega. Todos vocês aqui são selecionados, nós fazemos entrevistas, sabemos da qualidade da entrega de cada um, só entra na nossa empresa quem realmente tem condições, mas a postura inadequada de usar o celular em excesso, ela resulta num alerta da família, às vezes até num pedido de substituição, porque não tem proatividade, porque fica no celular o tempo todo, e quando a família ela solicita essa substituição do cuidador, nós não temos mais o que fazer. Nós até em alguns casos tentamos, mas às vezes a queixa chega com tantas provas e até vídeos, né, que olha, tá vendo, ó, tava no celular o tempo todo, tava ali o tempo inteiro, não cuidou, não acompanhou, e aí contra fatos não há argumentos, a gente não consegue ficar, né, não consegue pedir para a família, falar, olha, vamos dar mais uma chance. Tem alguns casos que a gente não consegue nem fazer isso, né? E o relacionamento com a família fica prejudicado também, né? Existem muitas reclamações que podem afetar a confiança, que nós vendemos o quê? Confiança e tranquilidade para esse familiar. Então, assim, a confiança nesse serviço, ela fica prejudicada. E aí a substituição, ela é imediata, ela precisa ser feita, principalmente quando há solicitação do familiar, né? E como usar o celular de forma profissional? Então, trouxe alguns pontos aqui. Casos permitidos para comunicação com a família do idoso, quando autorizado, porque tem famílias que não autorizam, né? Então, assim, não tem acesso, nós vendemos isso também, nós damos essa opção para a família, que ou conversa diretamente com o administrativo, ou se eles preferem conversar diretamente com o cuidador. Então, quando autorizado, para conversar com familiares e com a nossa equipe administrativa, para reportar algum problema, para pedir algum tipo de orientação, nós temos aqui a enfermeira que ela pode auxiliar nisso, né? Para isso está permitido. Para registrar informações do idoso, como sinais vitais, vocês sabem que no final dos plantões, né? A gente sempre precisa passar tudo o que aconteceu, então às vezes no finalzinho, se o plantão tá mais tranquilo, dá para passar, né, essas informações durante o plantão. Ou até mesmo, né, para não esquecer de nada, abre ali o bloco de notas, anota o que aconteceu, facilita muito na passagem de plantão ali algumas pontuações. Eu gosto muito de fazer dessa forma, né, gosto de passar por tópico, não é todo mundo que passa assim, às vezes discorre um texto ali que também não é ruim, importante é passar o plantão, mas para que eu não esqueça de algo importante que aconteceu, de repente colocar ali no bloco de notas antes de passar no grupo a passagem de plantão inteira, né, completa, colocar ali para que vocês tenham esses pontos de atenção. E para emergência e os contatos com supervisores, que nós aqui do administrativo, da enfermagem, né, eu já falei isso anteriormente, então, e principalmente para emergências, né, pode ser usado sem problema nenhum. Casos proibidos, uso nas redes sociais e mensagens pessoais durante o trabalho. Gente, proibidos assim, evitem, né? Não é que eu não possa passar nenhum tipo de mensagem pessoal, às vezes é algo pontual. O que a gente tem que tomar cuidado é na troca dessa conversa. Se eu fico esperando uma mensagem de resposta, se eu perco ali um tempo olhando para esse telefone, aguardando uma resposta, elaborando outra resposta, né, para essa pessoa. Então temos que tomar cuidado. Para assistir vídeo, ouvir música com fone durante o atendimento não é permitido, porque isso traz um risco enorme, tá? Principalmente fone de ouvido. Então, não utilizar. Eu acho que eu não tenho ninguém na equipe que faça isso, mas está aqui separado os tópicos e eu tô passando para vocês. Jogos, conversas prolongadas ou qualquer distração não direcionada, não relacionada ao cuidado. Então, isso também fica, né? Essa orientação de evitar ao máximo. Boas práticas para uso de celular, sempre no silencioso, isso é muito importante,
tá? Eu até tenho essa prática desde que eu atendia no consultório, então meu celular às vezes eu nem atendo ligação por conta disso. Quem convive comigo sabe disso, manda uma mensagem, que é mais fácil eu ver uma mensagem do que uma ligação. Utilizar apenas em pausas programadas com um despertador. O despertador, gente, o celular, principalmente para quem faz plantões noturnos ou precisa lembrar de alguma atividade em determinados horários, ele é uma ferramenta positiva, né? Por exemplo, o idoso que a gente não contrata ninguém para dormir durante os plantões noturnos, né? Então, só que numa casa onde está tudo em silêncio, tudo escuro, e o paciente dorme a noite toda, é humanamente impossível a gente não cochilar. Só que o que a gente pede? Coloca o celular para despertar de 40 em 40 minutos para você ir ver se está coberto, se está tudo bem, se precisa trocar uma fralda, para que a gente não durma ali 3, 4 horas, né? Porque eu tenho queixa aqui de cliente reclamando de, olha, a cuidadora dormiu a noite toda. Então, dormir a noite toda não é permitido. O que você pode é cochilar sim, sem problema nenhum, desde que os cuidados sejam executados de acordo com o plano de cuidados, principalmente quando tem troca de fralda e mudança de decúbito. Isso não pode passar de jeito nenhum. Nós estamos ali para isto. Avisar a família, quando usar, né? Para avisar a família ou supervisão, caso precise, atender uma ligação urgente. Olha, hoje eu tô com meu filho doente, eu vou precisar deixar meu celular para tocar, porque eu tenho uma pessoa cuidando dele, mas eu tô aqui, mas às vezes eu preciso dar algum tipo de suporte. Aí sim. Mas isso acontece esporadicamente, né, gente? A gente sabe disso. E as queixas são recorrentes, assim, de todos os dias, o uso indiscriminado do celular durante os plantões. E no final de cada plantão, faço uma reflexão aqui com vocês, para se fazerem uma pergunta. Hoje, eu apenas estive no plantão ou eu realmente estive presente na vida de quem eu cuidava? Quando o uso do celular ele ultrapassa esses limites que foram pontuados, nós acabamos não dando a atenção necessária e nós estamos ali para isto, para estar com aquela pessoa, pela vida daquela pessoa. Então se perguntem, hoje eu apenas estive no plantão ou eu realmente estive presente na vida de quem eu cuidava? Né? Então, na Estar Bem, a gente acredita que a excelência ela não está apenas na técnica, né? Ela está na atenção nos detalhes, na ética, na responsabilidade e principalmente na capacidade de fazer o outro sentir que não está sozinho. Muitas vezes a contratação ela acontece para que se desenvolva um plano de cuidados, mas o nosso principal pilar é estar presente na vida do outro. E eu convido vocês a fazer esse tipo de reflexão no final de cada plantão. Né? É isso que transforma um serviço em cuidado. Então nós não vendemos serviço, nós vendemos cuidado. E cuidar é estar presente. E isso é o que transforma uma cuidadora em uma profissional memorável. As famílias não esquecerão de vocês. Terão sempre uma boa indicação, terão sempre bons elogios. Nós já recebemos diversos elogios aqui, sempre a gente repassa para o cuidador. Então, seja uma cuidadora memorável. E, por fim, vou fazer uma sugestão para vocês. Dentro do celular, vocês encontram lá nas opções de olhar ali a quantidade de tempo que vocês ficam em cada rede social. Eu não sei exatamente, dentro do meu celular está lá em configurações, mas eu faço a reflexão aqui para que vocês olhem e vocês vão ficar assustados da quantidade de horas que a gente perde ou que a gente demanda para dentro das redes, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de cada um, nos encontramos por aqui.